tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui pra falar de Lovecraft Country com o Matheus Mendes. Matheus Mendes, um dos maiores especialistas de Dark desse Brasil. Obrigada por participar, Matheus. Tô adorando ter você aqui. Obrigado você, Mikan, pelo convite. Tô muito feliz de estar no seu canal. Oi, inscritos da Mikan! E hoje a gente vai comentar o 3º episódio de Lovecraft Country. Lembrando que essa é uma collab rotativa. Cada semana tem um youtuber diferente aqui, abrilhantando o meu canal, pra gente conversar sobre essa série da HBO maravilhosa. E o episódio de hoje se chama Holy Ghost. Traduzindo literalmente, né, fantasma sagrado, mas em inglês também quer dizer Espírito Santo. Então é um episódio que começa numa igreja, então acho que faz sentido a questão do Espírito Santo. E é um episódio de fantasma. Acho que tudo tá aí, talvez seja um trocadilho com isso. E amarrando todo esse negócio de fantasma sagrado com o Espírito Santo, o episódio se passa dentro de uma casa mal assombrada, bem típico casa mal assombrada norte-americana, né, Mikan? Sim, é a casa que a Letty compra no começo do episódio, né? Ela recebeu uma ligação misteriosa aí falando que ela recebeu uma herança da mãe dela, e com a bufunfa que ela recebeu, ela decidiu comprar essa casa que tava super barata num bairro branco, ou seja, um bairro em que não costumam morar pessoas negras, a maioria dos moradores, todo mundo lá é branco, e ela decidiu fazer dessa casa, uma casa grande de vários andares, uma pensão para que pessoas negras possam morar lá em segurança. E, gente, a partir desse momento a gente vai entrar em spoilers, tá? Se você quiser vídeo sem spoilers, tem lá do primeiro episódio que eu falei com o Load, a gente deu uma geral da série, o link tá na descrição, assim como o link de todos os vídeos de Lovecraft Country, do meu canal e do canal do Matheus. Na cena, inclusive, a gente vê, né, a Ruby e a Letitia se movendo para aquela casa, e a Ruby comenta até que ela estava com medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com um casal de negros no passado. Houve na vida real um motim onde esse grupo de moradores brancos, eram 4.000 pessoas brancas, atacando essa família negra só porque eles estavam morando nesse bairro que teoricamente não era para eles. Nesse evento, apenas 60 policiais foram chamados para conter esse motim de uma multidão, e isso exemplifica bastante como a polícia não está nem um pouco se importando com a saúde dos negros dos Estados Unidos. E a gente vê isso no episódio mesmo, né? Porque os policiais passam reto quando tem aquela coisa que os vizinhos acionam as buzinas, né? Eles colocam tijolo na buzina, amarram, né? Pra ficar apertando 24 horas por dia. E eles estão causando todos esses problemas pros novos moradores negros da pensão. E a polícia passa ali do lado, olhando, e não faz nada. Eles não se importam. Porque é isso, né? No fim das contas, eles permitem que esse tipo de atitude aconteça. Inclusive, Pica, né? Essa perturbação que eles estavam fazendo com os moradores negros ficou tanta, né? Chegou até o ápice que a Letitia foi lá bem Beyoncé vibes com um taco de beisebol e saiu destruindo o carro de todo mundo. Eu adorei, bate palma pra Letitia dessa cena. Essa cena toda é incrível, né? Porque é meio que o cúmulo. Tá rolando a festa e aí eles colocam uma cruz queimando em frente à casa, né? Que é uma referência ao que a Ku Klux Klan fazia, né? Antes dos seus linchamentos. Fazia pra intimidar as populações negras, lembrando que eles estão lá e que eles vão perseguir e tudo mais. Então a galera já pega as armas pra se proteger e a Letty meio que quer dar um basta nisso tudo e sai quebrando os carros pra conseguir tirar aquela buzina infernal. Pensa que eles já estavam há vários dias com aquela buzina 24 horas por dia. Além de várias outras sabotagens, como eles colocarem o aquecedor, né, a calefação da casa. Isso é uma coisa que não fica muito evidente, né, se foi realmente o fantasma que fez ou se foram os vizinhos brancos que fizeram. O que você acha, Matheus? Eu acredito mais que foram os vizinhos brancos que fizeram, sim. Inclusive, por conta de alguma coisa que a gente vai comentar ali mais na frente, eu acho que esses espíritos negros não eram tão ruins assim, não. E uma outra referência interessante que rola nesse momento que a galera tá se mudando pra casa é que citam o nome Baldwin, né? E o James Baldwin é um escritor afro-americano que a gente já mencionou, inclusive, no primeiro episódio, porque tem a leitura de um texto dele durante o primeiro episódio. Esse texto, né, onde ele fala se o sonho americano é sobre as custas do americano negro. A gente ouve esse discurso sendo dito quando a gente vê aquelas cenas dos negros nos Estados Unidos passando por todas aquelas situações de desigualdade. Tem até aquela cena do pai tentando comprar sorvete para os seus filhos e os atendentes brancos não estão nem aí para eles. Verdade, então mais uma referência ao Baldwin nessa série, e eu sinto que não vai ser a última. Mas uma coisa que você mencionou, Matheus, agora há pouco, sobre a questão de talvez os espíritos que estão lá não serem tão ruins e tudo mais, eu queria trazer nesse episódio uma discussão sobre casas mal assombradas em geral. Porque a casa mal assombrada, ela é uma coisa
coisa muito básica das histórias de terror, né? É tipo arroz com feijão de história de terror. História de casa mal assombrada tem por toda parte. Não é à toa que em American Horror Story, por exemplo, a primeira temporada que eles fizeram foi exatamente de uma casa mal assombrada. Uma casa com coisas estranhas rolando e tudo mais. Isso só aconteceu porque é algo realmente muito comum na ficção de terror. Sim, Mika, inclusive o próprio Lovecraft tem uma novela de 1936 chamada Da Casa Amaldiçoada. E nessa obra, os protagonistas investigam, né, essa casa que tem a fama de levar os seus moradores à loucura e à morte. E assim como na obra dele, aqui na série, todos esses eventos sobrenaturais também está sendo causado por conta de uma entidade. E quando a gente fala de histórias de casas mal assombradas, normalmente o que acontece, né, a origem da assombração é que alguém ou sofreu muito lá dentro, sofreu muitas torturas e tudo mais, ou mesmo morreu lá dentro. Pode ser uma pessoa que foi assassinada, ou mesmo o proprietário da casa. De qualquer maneira, fica aquele espírito lá assombrando. Tem, por exemplo, o caso da história do Lovecraft que o Matheus acabou de falar, mas tem uma história que vive aparecendo nas histórias de terror, que é aquela coisa do cemitério indígena. Era muito comum dizerem, por exemplo, nas histórias que tal lugar era assombrado porque foi construído em cima de um cemitério indígena, tipo no Iluminado. Nesse caso da série, as assombrações têm duas origens, né? A gente tem o dono da casa antigo, né? O Horatio Winthrop, que era um racista, parte daquela ordem que os Braithwaite do episódio anterior participavam, lembra? E a gente já vai falar um pouco mais dele. E também as pessoas que foram torturadas, né? Sofreram experimentos contra sua vontade pelo Epstein, que é um cara que conduzia experimentos antiéticos. E eu acho que esse episódio traz uma discussão bastante interessante, porque como o Matheus falou, esses espíritos que estão lá, tirando do Winthrop, não são tão ruins assim, né? Sim, Mika, exatamente. Esses espíritos que estão ali, né, tecnicamente assombrando aquela casa que foi do Epstein são das pessoas que morreram nos experimentos dele. Aquelas pessoas eram vítimas dele. Os nomes das vítimas do Epstein parecem ter sido baseadas em nomes reais. Anarca, Betsy e Lucy foram 3 mulheres reais que existiram escravizadas e que foram forçadas a passar por experimentos cirúrgicos desse cirurgião, né, o Marion Sims. E foi uma história muito cruel, porque além delas terem sido obrigadas a passar por isso, ou seja, não teve o consentimento delas, o que já seria algo horrível, elas tiveram que passar por essa cirurgia sem anestesia, o que só reforça essa crueldade. E tem outros 4 nomes aí dos fantasmas que podem ser referência a um outro caso real de experimentos feitos contra a vontade de pessoas negras. Jasper, Grover, Philip e Rufus são nomes que estão listados aí numa lista de 623 nomes de homens negros que foram vítima de algo chamado de estudo de sífilis de Tuskegee. O que foi isso? Durante 40 anos, o governo americano experimentou em pessoas negras, em homens negros, sem a autorização deles e sem que eles soubessem disso. Eles pegaram homens negros e pobres que estavam infectados com a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, e eles não contaram para esses homens que eles tinham a doença. Eles também não trataram a doença. Eles acompanharam durante 40 anos para ver quais eram os efeitos da sífilis a longo prazo. Então, você imagina que essas pessoas estavam sendo tratadas com placebo, elas estavam correndo o risco de transmitir a doença para outras pessoas, porque elas não sabiam do diagnóstico, foi escondido delas, e também tiveram que conviver com os sintomas, que são super graves. E o mais absurdo de tudo isso, Mika, é que nessa época já tinha tratamento para sífilis, e ele simplesmente não tratou esses pacientes. Esse episódio da série chegou para mostrar pra gente como que a medicina moderna evoluiu às custas dos corpos negros. E a gente não tá dizendo que os fantasmas são exatamente essas pessoas, até porque são experimentos que aconteceram em períodos diferentes, né, da história, mas eu acho que foi uma tentativa da série de homenagear e trazer à tona essas pessoas, né, que sofreram muito por causa do racismo que existe já há centenas de anos nos Estados Unidos. E eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu foi que a Letícia humaniza essas pessoas, né? Que é algo que a gente não vê tanto nas histórias de terror. Tipo, tal pessoa sofreu e aí ficou assombrando a casa. Mas aí a Letícia vai e pesquisa a história de cada uma delas. Ela reconhece o rosto de cada uma delas. E na hora do exorcismo, ela chama eles pelos nomes, né? E acho que é nesse momento que eles se juntam a ela pra ajudar também. Isso me lembrou muito o que a Milena falou sobre ancestralidade no vídeo passado de Lovecraft Country. Vale a pena dar uma olhada lá, que ela falou que a ancestralidade é muito forte nessa série. E eu acho que esse episódio mostrou
como existe uma solidariedade, tanto da Letícia pra com os espíritos que estavam lá, tanto dos espíritos pra com a Letícia, né? Porque no fim das contas eles acabam depois protegendo os habitantes da casa dos invasores brancos, né? Inclusive, uma curiosidade nessa cena do exorcismo é que, olhando lá o aplicativo do HBO Extras, a gente descobre que aquele ritual de exorcismo é feito em crioulo haitiano. E a médium que executa aquele ritual cita Oiá, né, que é Yansan, uma entidade que também é cultuada nas religiões afro-brasileiras. E Oiá, ou Yansan, costuma ser relacionada também ao mundo dos mortos. Então acho que até por isso ela deve ter se comunicado com ela nesse momento para ajudar ali a conversar com aqueles espíritos e expulsar o espírito ruim, que seria o Winthrop, né? Inclusive, se você que tá vendo o vídeo for dar um bundle do Candomblé e quiser complementar sobre o papel de Oiá, pode comentar aqui nos comentários. Comentar aqui nos comentários, ótimo. E tem uma outra coisa que eu queria trazer sobre esse episódio, que é também uma coisa que muitos estavam esperando, que no episódio passado deram uma enganada na gente, mas agora finalmente aconteceu, que é esse chip Atticus e Letícia. Eu tava esperando muito. Tô torcendo por esse casal desde o primeiro episódio, e o pôster, né, de divulgação da série já meio que indica que eles talvez fiquem juntos, que eles estão ali abraçados, então tava torcendo muito pra acontecer, finalmente eles, né, se pegaram. Eu confesso que assim, eu tô muito feliz que tenha acontecido, mas na hora, pra mim, foi um pouquinho anticlimático. Eu acho que até pra Letícia foi um pouquinho, porque no episódio anterior foi super fofo, apesar de ter sido uma ilusão, né? Eles se aproximando, e eu não vou te abandonar, e não sei o quê, uma conversa. E aí chega nesse episódio agora, e eles vão se pegam no banheiro e a Letícia chora depois. Acho que ela não tava esperando, talvez, que fosse daquele jeito a primeira vez dela. Não sei. Eu espero que eles consigam ter mais momentos fofos no resto dos episódios. Não, realmente, isso que você falou condiz completamente. E eu acho que o que a Letícia chorou ali, na verdade, é que ela começou a comparar, né? A primeira vez dela, a perfeita dos sonhos, foi a quase primeira vez que ela teve com uma ilusão. E quando realmente acontece, foi aquilo que a gente viu. E ainda tinha o fantasminha olhando lá, é que ela não viu o fantasminha, né? Mas a gente achou mais estranho ainda porque tinha o fantasma lá no reflexo do espelho. Inclusive, queria dizer uma coisa aqui, que eu sou uma pessoa que normalmente não vê muitas histórias de terror. Eu não gosto porque eu não suporto susto. Então, esse episódio foi uma experiência realmente difícil pra mim, porque a cada momento eu tava esperando pular um fantasma na minha cara. Então, não foi pros fracos de coração, no caso esse episódio. Eu amo terror, então eu amei esse episódio. Esse episódio, acho que bem melhor que o episódio passado. Sim, Lovecraft Country conseguiu manter um nível altíssimo desde sua estreia, mas o episódio 3, junto com o episódio 1, tá aqui guardadinho no meu coração. Não, com certeza. Eu acho que ele foi um episódio muito bom. Apesar de eu ter medo das coisas, ele foi maravilhoso. E eu acho que ele mantém essa coisa de você ter o terror sobrenatural, né? E nesse caso, eu acho que ele conseguiu ser mais assustador do que nos episódios anteriores até. Só que o elemento mais chocante e o mais tenso sempre é o do racismo, é o terror racial que a gente vive comentando, que o Jordan Peele é mestre e ele tá como um dos responsáveis da série. A showrunner Maisha Green também tá muito nessa toada, né? E eu acho que manteve nesse episódio. Então, apesar de eu ser uma pessoa que tem muito medo de susto, eu tive muito mais medo pra valer no momento em que a Letty tava no carro da polícia, no momento em que tinha a cruz queimando na porta da casa, que os caras estavam invadindo, porque são coisas muito mais palpáveis, né? Inclusive, a série faz isso com maestria, né? Eles misturam os elementos sobrenaturais que, teoricamente, embasam histórias de terror com elementos de terror que os negros sofrem diariamente nos Estados Unidos. Inclusive, teve uma cena desse episódio que o Montrose comentou, né? Como que a gente vai falar pra Hipólita a verdade, né? Além de racismo, agora a magia também tá do lado dos brancos? É meio que isso, né? Nossa, com certeza. Isso é muito pesado. Acho que é importante a gente mencionar aqui mais algumas coisas da vida real que são citadas nesse episódio. É uma coisa que eu até comentei no Twitter esses dias, que toda vez que eu vou montar roteiro de Lovecraft Country, dá um aperto no coração, porque a gente vê o tanto de inspiração da vida real, sabe? E se essas coisas que são citadas na série são dignas de uma história de terror, o que é a vida real, então? Se tem muito mais casos, sabe? Muito mais assustadores, inclusive. A gente listou aqui alguns deles. Por exemplo, o Montrose tem um sonho no começo do episódio, quando o Atticus acorda ele, e eu não tinha me tocado disso, e quando o Matheus falou pra mim, eu fiquei, caraca, será que é mesmo? Que é que ele, o tio George e a Dora, a mãe do Atticus, provavelmente são sobreviventes do massacre de Tulsa. Sim, Mika, inclusive o ator que interpreta o Montrose confirmou que ele, né, o personagem dele, a Dora e o tio George são sobreviventes do massacre de Tulsa
em 1921. Então, muito provavelmente é com este evento que o Montrose está sonhando quando o Tic o acorda jogando lá um copo de água na cara dele. Ele diz que ele está lá tendo aquele sonho, né? É uma história que o tio George gostava muito de contar. Montrose diz que nesse sonho ele estava cercado de pessoas brancas, né? Que estavam ali tentando atacar ele. E esse homem negro com um taco de beisebol aparece para salvar a vida de todos. Uma clara referência a Jack Robinson. Inclusive, o Tic acrescenta que ele também tem esse mesmo tipo de sonho. E, aliás, lá no primeiro episódio, na introdução, a gente vê esse sonho do Tic, né? Ele tá lá sendo atacado por aquele monstro, né? O Chulo. E o Jack Robinson, com um taco de beisebol, salva a vida dele. Lembrando que Tulsa, em 1921, é o mesmo massacre que aparece retratado em Watchmen também. Então, se você viu Watchmen... Se você não viu, veja. Tem vídeo sobre o Watchmen linkados aqui embaixo também. É muito importante ver. Outra referência muito breve que fazem é o Martin Luther King Jr., que eles falam, o cara não chamava Michael, e ele mudou o nome pra Martin, e ele ia casar com uma mulher branca. É o Martin Luther King. É isso, basicamente, só uma referência. Tem uma outra referência que é muito triste, que é na hora que a Dee tá lá com os amigos dela no tabuleiro de Ouija, né? Que é aquele que você fala com o espírito, ele vai arrastando o copo e tal. Matheus, que referência é essa? Triste. Me perguntar se você já brincou desse coisa desse tipo, porque eu morro de medo, de verdade. Eu morro de medo. Cara, eu nunca brinquei e eu acho que é um convite pra filme de terror. Eu não faço nada que seja convite pra filme de terror. Tipo, vamos entrar aqui nesse porão abandonado. Por quê? Não vou fazer isso. Vamos brincar aqui de invocar uns espíritos pra responder pergunta. Não faço. Nossa, na minha época, na escola, não era nem esse tabuleiro, não era não, tal de compasso, mas mesmo assim eu não brincava. Pra essas coisas eu sou muito medroso. E aí, nessa brincadeira, primeiro nós temos os espíritos do tabuleiro dizendo que o George está morto, né? O pai da Dee, que morreu no episódio passado, e ela fica ali meio revoltada e sai da sala. E nessa mesma brincadeira, a gente tem uma outra referência, que é uma referência muito mais triste, porque é baseada em fatos reais. Antes da Dee, tem ali um menininho que pergunta pra Tábua se ele vai ter uma viagem boa. E os espíritos respondem que não. Esse menino está fazendo referência ao Emmett Till, um menino de 14 anos, que foi morto em sua viagem saindo de Chicago em direção ao sul. Ele foi morto ali nos arredores de Mississippi. Ele foi acusado de insultar uma mulher branca e essa foi a causa de sua morte. É por isso que os espíritos dizem que ele não vai ter uma viagem boa, porque teoricamente vai ser a viagem da morte dele. E até o menino que aparece na série, né, ele tá com a mesma gravatinha que o Emmett Till tá usando na foto mais famosa dele, né? Então eles realmente pegaram essa referência, a gravata é igualzinha, a gente vai colocar lado a lado aqui. E cara, essa história do Emmett Till é muito tensa, eu já conhecia antes da gente escrever o roteiro, mas quando o Matheus me falou que era uma referência, eu fiquei mal tudo de novo, porque é uma história horrível que mostra como os linchamentos aconteciam nos Estados Unidos, né? Uma coisa que eles acusavam a pessoa, muitas vezes essa coisa do homem negro ameaçar as mulheres brancas, então sempre tinha essa coisa. No caso do Emmett Till, ele foi acusado de assobiar pra uma mulher branca e tentar segurar a cintura dela. Essas acusações, inclusive, que eram acusações falsas, anos depois foi revelado, a pessoa admitiu que era uma acusação falsa, e ele foi linchado, ele foi morto por causa de uma acusação falsa, um menino de 14 anos. Então, realmente, a série colocou ali num momento meio de piada, né? Eles estavam lá e imagina o espírito te dizer que sua viagem não vai ser boa, mas realmente não é uma piada, né? Foi uma viagem que acabou com a vida de uma pessoa por causa de algo pequeno, vamos dizer assim. E eu não tô minimizando o assédio aqui, tá, gente? Mas é óbvio que naquele caso não houve o crime, houve o linchamento de uma criança inocente. Inclusive, Mikan, essa imagem do homem negro ameaçador é o que a gente vê também na minissérie da Netflix Olhos que Condenam. Retrata esta mesma realidade e nem faz tanto tempo assim, né? Com certeza, eu acho que o exemplo do Olhos que Condenam é muito perfeito, porque é uma história tão recente e é a mesma base do que aconteceu com a Emmett Till. Esses garotos tiveram sua vida destruída com bases completamente falsas. E eu acho que falando nisso, da imagem do homem negro ameaçando mulheres brancas e tudo mais, acho que tem tudo a ver com a cena do Atticus com a Christina no final do episódio. Porque ela tá tão certa da impunidade dela, né, que além dela controlar ele magicamente, dele não poder apertar o gatilho pra atirar nela, ela fala, você tem que tomar mais cuidado, você não pode sair por aí matando mulheres brancas. Isso é tão na cara, porque não é como se ela tivesse falado, você não pode sair por aí matando gente. Ela deixou bem explícito que ela tá falando dele, um homem negro, matar mulheres brancas. Os brancos sabem o contexto em que eles estão inseridos e eles utilizam, né, o racismo da sociedade para privilégio próprio. Com certeza. Acho que o episódio inteiro foi muito isso. Desde os vizinhos que sabiam que nada ia acontecer com eles, deles ficarem atormentando a Letty e as pessoas que estavam morando na pensão, até a Christina jogar isso na cara do Atticus no final. Mas pra gente encerrar aqui o episódio, vamos especular
especular um pouquinho, que as pessoas ficaram com algumas dúvidas e tudo mais. Então acho que a primeira coisa é, a Letícia não recebeu herança coisa nenhuma, aquele dinheiro veio por conspiração da Cristina. Ela que fez o banqueiro ligar pra Letícia e deu a grana dela, então basicamente ela que fez a Letícia comprar aquela casa mal assombrada. Não sabemos se ela necessariamente queria que a Letícia morresse ou se queria que eles descobrissem alguma coisa lá. A gente viu que a casa tem aquele túnel na parte de baixo, né? Que tem as luzinhas, inclusive. A gente não sabe ainda pra onde vai esse túnel, mas será que, por exemplo, não é uma sala secreta do Horatio Winthrop, que é esse dono da casa? Talvez tenha as páginas que ele roubou do livro dos nomes, que a Cristina falou que ela queria encontrar, né? Essas páginas perdidas. Eu acho que ali pode ter também, ali embaixo daquele túnel, uma espécie de laboratório, igual a gente viu lá do Braithwaite, né? Eu não sei falar direito o nome dele. Talvez seja uma espécie de laboratório, porque como a gente viu, o Epstein também era um dos membros daquela ordem dos filhos de Adão. E algumas pessoas me perguntaram qual é a daqueles esqueletos no fundo, né? Que esqueletos todos são esses e tudo mais. E assim, eu acho que não tem muito mistério nesse caso. A gente vê os corpos mais frescos ali, que são dos invasores brancos, né? Que estavam lá. Mas os outros que são esqueletos mesmo já, eu acredito que sejam das vítimas do Epstein que estavam lá, que foram encontradas, né? Pela polícia depois de tanto tempo e tudo mais. Eu acredito que seja isso. Ou então talvez os corpos das pessoas negras que moraram nessa casa ao longo dos anos e que acabaram morrendo também, que nem aquele policial menciona. Sim, com certeza. Já tiveram diversas pessoas que morreram naquela casa e muito provavelmente os corpos de todas elas foram lá pra esse porão ali que a gente viu do túnel. E agora será que a Larry vai continuar morando lá? Acho que sim, né? Porque agora ela tá de boa com os espíritos que estavam lá. Talvez eles até tenham ficado bem agora, né? Porque a gente vê que os machucados deles estavam se curando enquanto eles estavam ali no círculo, né? Então talvez ou eles vão embora dali ou eles fiquem lá com ela de boa, protegendo ela. Ia ser ótimo ter uma proteção, né? Acredito que a Letty vai continuar lá sim, né? Deve continuar, agora que ela expulsou o racista morto de lá. E os espíritos ficando ali para ajudar ela é uma forma de compensação, né? Porque até então a mágica só estava do lado dos brancos. Com certeza. E essa foi a nossa discussão do episódio 3 de Lovecraft Country. Episódio muito legal. Eu realmente tô feliz pelo rumo que a série tá tomando. Eu acho que deu uma caidinha no segundo mesmo, mas agora engatou. Eu acho que ele pegou bem a parte do terror mais tradicional nesse episódio. Espero que ele volte pro psicológico pelo meu bem. Não quer dizer que esteja ruim, é porque eu tenho muito medo. Eu concordo muito com o que você falou. O episódio anterior foi um pouquinho abaixo o nível, mas esse já recuperou o fôlego do primeiro episódio e foi sensacional. Eu, diferente de você, eu gosto de susto, né? Eu acho, não sou masoquista, mas um pouquinho de susto é bom porque me mantém atento, me mantém apreensivo, prestando atenção em cada minuto. Então, eu gosto de levar susto assistindo filme de terror. Se tem uma coisa que esse episódio fez, foi realmente fazer a gente prestar atenção em cada minuto. Inclusive, eu quero que vocês digam aí nos comentários se vocês concordam com uma teoria minha, que a gente tava conversando no WhatsApp antes de gravar. Eu acho que os fantasmas não prejudicaram a Larry em nenhum momento. O único que tava realmente prejudicando ela era o Winthrop. A gente tava conversando e o Matheus mencionou que puxam o lençol dela, né? E isso é uma coisa que tradicionalmente a assombração faz. Mas eu tive uma interpretação alternativa de que, como tinham sabotado a calefação da casa, ela tava com muito calor. A gente vê que ela tava toda suada e tal. Será que não era o fantasma querendo que ela tivesse uma noite de sono melhor? Puxando ali. Eu amei essa teoria, Mika. Eu já totalmente acredito. É verdade, é isso aí. Tomei como verdade o que você disse. Digam aí nos comentários. Vão conhecer o canal do Matheus, porque ele tem um conteúdo incrível, maravilhoso. Tem muita coisa de Lovecraft Country. Matheus, muito obrigada por participar desse vídeo. Amei. Obrigado você, Mika. Eu sou fã e tô muito feliz de estar aqui. Ai, que lindo. E lembrando, toda quarta-feira às 6 da tarde tem vídeo novo de Lovecraft Country, sempre no modo estreia, com chat ao vivo. Então marca aí na sua agenda pra participar na semana que vem já. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.